Olá, meus amados irmãos, é uma honra, mais uma vez, estar reunido aqui com todos vocês no canal Jailson HMTV, para junto darmos continuidade à nossa pequena palestra que nós temos toda quarta-feira e todo domingo nós estamos colocando um vídeo aqui no canal. Aí você diz assim, mas irmão Jailson, eu sou inscrito no seu canal, mas eu não recebo. É porque você não apertou no sininho. Você tem de apertar no sininho para receber todos os nossos vídeos quando a gente lança. Quando você aperta no sininho, você quando eu coloco um vídeo, você recebe o sinal aí que tem vídeo novo, tá bom? Verifique aí. E você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal Jailson HMTV para nos ajudar. Nós temos aí 429 inscritos e daqui para terminar o ano de 2025 nós queremos chegar nos 500 inscritos. Tá bom? Então se inscreva, você que entrou pela primeira vez, se inscreva. Não se esqueça de dar o like, que é muito importante. Compartilhe o nosso conteúdo para outras pessoas e aperte o sininho para receber todas as notificações quando a gente colocar um vídeo novo aqui no canal. Toda quarta e todo domingo nós sempre estamos colocando vídeo novo aqui no canal Jailson HMTV, tá bom? Que as bênçãos do anjo do pacto seja derramado nos nossos corações nessa hora. Muito bem. Vamos para a escritura. Apocalipse capítulo 21. Eu quero ler dois versículos. Versículo 9 e versículo 10 de Apocalipse capítulo 21. Essa é a escritura que vamos usar aqui para o nosso tema de hoje. Apocalipse capítulo 21. Versículo 9 e versículo 10. E diz assim as escrituras. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas. E falou comigo, dizendo, vem e mostre-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. Versos 10. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Apocalipse, capítulo 21, versículo 9 e versículo 10. E baseado, irmão, nessa escritura, o tema que vamos usar para a nossa palestra hoje é a era da cabeça. Este é o nosso tema de hoje, a era da cabeça. Aí você diz assim, irmão Jailson, nós temos aprendido que só tem 7 eras, e é verdade. E como é que o Senhor fala sobre essa outra era, a era da cabeça? Irmão, depois que o profeta de Deus trouxe a revelação dos selos, e o profeta nos ensina que para os selos ser revelado, a era denominacional e as eras da igreja tinha de acabar. E isso está na mensagem A Brecha entre as Eras e o Selo, parágrafo 50 ao 55. Os selos não podia ser revelado antes que a era acabasse. Então, primeiro, a era tinha de acabar para os selos ser revelados. Os selos não podiam ser revelados sem as eras acabar. Primeiro, as eras acabou. Então, quando as eras acaba, entra uma outra dispensação que não é conhecido mais como a dispensação de igreja, das eras, da igreja, não. É uma dispensação específica. E nessa dispensação, Deus ia manifestar a plenitude. Quando Jesus veio a primeira vez, segundo Gálatas capítulo 4, o apóstolo Paulo disse lá em Gálatas capítulo 4, que ele trouxe a plenitude. Deixa eu ver essa escritura. Gálatas, que eu não tiver equivocado. Vamos aqui. Gálatas capítulo 4. Olha aqui, ó. Verso 4 de Gálatas. Veja o que aqui Paulo diz. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então, quando Deus envia Cristo, ele manifesta a plenitude dos tempos. Isso aconteceu na primeira vinda. E nessa vinda agora, que tem mensagem que o profeta chama de segunda vinda, mas tem mensagem que ele chama a vinda plena.
Depois dessa vinda que aconteceu em 63, não vai acontecer mais vinda. Porque essa vinda de 63 foi a vida plena. Não vai acontecer mais vinda depois dessa. Eu sei que isso é uma declaração, irmão, que eu estou fazendo um pouco forte. Aí você diz, irmão Jair, espera aí. Quer dizer que não vai acontecer mais vinda? E a terceira vinda? Hein? Isso é outro caso aí. Eu tenho de trazer um vídeo aqui, ou uma live aí com algum outro irmão aí, pra gente trazer por que o profeta, ele fala isso. Tem mensagem que ele fala que a vinda só teve uma. E tem mensagem que ele divide em 3 vindas. E nós precisamos esclarecer isso. Mas essa vinda que aconteceu em 63 foi a vinda plena. Não vai acontecer mais vinda. Então, quando Jesus veio a primeira vez, ele veio uma vinda no tempo, na plenitude dos tempos. Agora também foi prometido para o nosso tempo, e quando eu digo nosso tempo, era o tempo que o profeta estava na terra, a plenitude dos tempos mais uma vez. Efésios capítulo 1, versículo 10. De tomar, congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Veja, a mesma coisa que aconteceu na primeira vinda, quando Jesus veio, aconteceu a plenitude dos tempos. A mesma coisa aconteceria nessa vinda de 63. De tomar, congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as coisas no céu como as que estão na terra. Aí você vai encontrar dentro da mensagem o profeta, depois do selo, falando sobre a era da noiva, a era do grão, a era abraâmica, a era do rapto, a era do filho do homem, a era do 7º anjo, e aí vai. Adjetivos, porque estamos vivendo agora na plenitude dos tempos, a era da eternidade. O profeta deixa isso bem claro na mensagem A Estatura do Varão Perfeito. Depois do selo, é a era eterna da igreja. Nós estamos vivendo nessa plenitude dos tempos agora, aonde todas as manifestações de Deus se manifestou nesse tempo. E hoje, nós estamos sendo beneficiados por esses cumprimentos que aconteceu, por esses acontecimentos que aconteceu. E por isso que nós estamos na era da cabeça. Então esse é o nosso tema, a era da cabeça. É um período, é uma dispensação diferente das eras da igreja. Não existe mais era da igreja. Olha o que Paulo diz aqui em Efésios capítulo 3, versículo 9. Efésios 3, 9. Olha o que é que Paulo diz. E demonstrar a todo qual seja a dispensação do mistério, a era do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Veja aí, a era do mistério. E essa era se cumpriria depois que as 7 eras passassem. E as 7 eras, irmão, terminou. Laodiceia, a última era da igreja, terminou. Nós estamos vivendo na plenitude, numa dispensação totalmente diferente das eras da igreja. E o profeta veio e trouxe vários adjetivos. E hoje eu quero falar sobre a era da cabeça. Você veja que no livro do Apocalipse, o 7º anjo leva João para o topo da montanha, lá para cima. Não no começo da montanha, porque no começo da montanha foi Paulo. Não no meio da montanha, mas levou lá para cima, lá para a ponta da montanha, para o fim da montanha, na cabeça. Olha aqui, deixa eu repetir
mais uma vez essa escritura. Apocalipse 21, versículo 9 e 10. E vi um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo. Quem foi um desses 7 anjos? Foi Paulo, Irineu? Não. São Martim? Não. Colomba? Não. Lutero? Não. Wesley? Não. Mas foi William Branham, o 7º, o último dos 7 mensageiros. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. E onde ela estava? E levou-me em espírito a um grande e alto monte, lá em cima, na parte final do monte, na cabeça. E mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E quando foi que ela desceu do céu? Em 63. Em 1963, ela, Cristo, essa cidade desce do céu. Ela não vai descer, apesar que tem muitos pastores da mensagem, muitos pregadores, que estão esperando a cidade descer. Não, ela já desceu, meu irmão. Mais de 60 anos. E o anjo, o 7º anjo levou João para lá para cima, para o topo, para a era, para a pedra de coroa. O último adjetivo que o profeta trouxe para o tempo para a plenitude dos tempos. Nós estamos vivendo nesse tempo agora, na plenitude dos tempos. E a noiva de Cristo, a esposa de Cristo, está na cabeça. Irmão, o apóstolo Paulo, o primeiro mensageiro, ele fez umas declarações e nós precisamos tomar umas declarações feitas pelo apóstolo Paulo. Aqui em 1 Coríntios capítulo 11, vamos pegar o apóstolo Paulo aqui, em 1 Coríntios capítulo 11, vamos tomar aqui umas declarações que o primeiro mensageiro, o profeta Paulo, falou em 1 Coríntios capítulo 11. Paulo trouxe algumas profecias, e essas profecias, no tempo de Paulo, era apenas profecia. Mas ela se cumpriu na plenitude dos tempos. Quando a vinda plena aconteceu. 1 Coríntios capítulo 11, vamos tomar aqui o versículo 3. De 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Olha o que é que Paulo diz. Mas quero que saiba que Cristo é a cabeça. Mas no tempo de Paulo, Cristo era a cabeça? Isso aqui era uma profecia, irmão. Irmão Jailson, é uma profecia. Depois vamos ver onde está se cumprindo essa cabeça. Mas quero que saibas que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. Apesar que essa escritura, ela tem 2 esferas. Ela se cumpre na esfera do casamento literal e ela se cumpre na esfera do casamento espiritual. E o casamento já aconteceu. Não vai acontecer. Já aconteceu. Por quê? A cabeça se manifestou. E isso aconteceu em 63, no dia 28 de fevereiro, irmão. Aí tem alguns críticos, né, que dizem assim, irmão Jailson, o senhor precisa ler as mensagens, porque o profeta de Deus não estava naquela nuvem lá em 63, no dia 28, não. E eu sei disso. Eu sei disso. Porque primeiro, aquela nuvem apareceu para um sinal para a terra. Aí depois, aqueles anjos que formaram aquela nuvem, depois que tomou o profeta. Lá para o dia 8 do mês de março. Mas eu sei disso. Mas o foco principal é 28 de fevereiro. Porque foi ali onde foi fotografado. Quando os anjos apareceram e tomou o profeta, não foi fotografado não, mas aquela nuvem, no dia 28 de fevereiro de 63, foi fotografado. Por isso que a nossa visão é ali. Porque primeiro aconteceu ali, para depois acontecer com o profeta. Aí muitos pensam que eu não entendo isso, não sei disso.
Ah, meus irmãos. Ah, meus queridos. Mas veja só. Mas quero que saibas que Cristo, a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Isso foi uma profecia profética de Paulo. O cumprimento cabal disso foi aí em 63, quando a cabeça apareceu. Meu Deus. Eu até esqueci a foto aqui de trazer, rapaz, para mostrar. Mas vamos lá. Efésios capítulo 1. Vamos para Efésios capítulo 1, versículo 22. Olha o que Paulo diz. Sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Olha que declaração, olha que profecia que Paulo profetizou. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como o cabeça da igreja. E quem é o cabeça da igreja? Cristo. E quando foi que isso se cumpriu? Ou ainda vai se cumprir? Muitos esperam isso se cumprir lá para frente. Mas isso aqui, irmão, tá para trás. Hoje, estamos sendo beneficiados por isso. Vamos mais aqui. Capítulo 5 de Efésios, verso 23. 5:23. Nós estamos vendo aqui as declarações feitas por Paulo, o primeiro mensageiro profeta. E depois vamos tomar as declarações feitas pelo sétimo anjo sobre o assunto. A era da cabeça é onde a esposa de Cristo está. Nessa esfera. Está no topo. Na pé de coroa. Esse é seu posicionamento. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Veja só, irmão, outra profecia que Paulo falou, isso não se cumpriu no tempo de Paulo não, irmão. Apesar que essa escritura ela se cumpre nas duas esferas, tanto na esfera do casamento literal, mas ela se cumpre na sua forma cabal no casamento espiritual que aconteceu em 63. Não vai acontecer, já aconteceu. O problema é que ainda tem algumas noivas que não se casou ainda com Cristo. É apenas noiva. Aí não consegue ver isso ainda. Não, mas deixe. Tenha um encontro com Cristo, se case com Ele, para ver que você não vai ver essas coisas. Mais outra escritura. Colossenses capítulo 1. Vamos ler aqui a última declaração do apóstolo Paulo. Colossenses capítulo 1, versículo 18. E ele, aqui está ele, objeto oculto. Mas esse ele aqui é Cristo. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência. Para quem tudo tem o primeiro lugar. Quem? Cristo, ele. Cristo. Veja, irmão, a profecia que Paulo fala, que profecia maravilhosa. Muitas pessoas tomam essa escritura que eu li e querem levar isso para o lado literal, o casamento, mas tudo bem. Mas ela se cumpre de uma forma cabal na parte espiritual. E isso não vai acontecer, não vai ainda se cumprir. Isso já se cumpriu, porque estamos na era da cabeça. A esposa de Cristo hoje, ela é governada pelo seu esposo Cristo. Essas são as declarações, irmão, feitas pelo primeiro mensageiro profeta Paulo. Agora, vamos ver, irmão, declarações feitas pelo último mensageiro, que além de ser mensageiro, também é profeta. Quem é esse? O sétimo anjo, William Marlon Branham. E através do seu ministério, se cumpriu aquilo que teria de se cumprir, que foi profetizado pelos profetas do Antigo Testamento e pelos do Novo Testamento. Se cumpriria quando o sétimo anjo tocasse a trombeta. Nos dias, veja que nos dias está em plural,
está falando de uma dispensação. Nos dias da voz do sétimo anjo, se cumprirá. Não apenas ia ser revelado, mas se cumprirá o mistério de Deus. O mistério de Deus. Como ele anunciou aos seus servos, a saber, os profetas. E quando esse ministério foi manifestado na terra, se cumpriu o mistério de Deus. Além de ser revelado, entrou em cumprimento. E o cumprimento cabal, irmão. Aí você, peraí, irmão Jesus. Tudo já se cumpriu? No meu entendimento, tem coisas para se cumprir ainda. Poucas coisas. Poucas. Mas ainda tem coisas que ainda vai se cumprir. É poucas, mas vai. Mas tem muitas coisas que já se cumpriu e está se cumprindo aí. E as pessoas que não conseguem ver isso, que só quer jogar para o futuro. Isso aí é os crentes falcão. Hein? É. Muito bem. Vamos ver as declarações feitas pelo profeta de Deus sobre a era da cabeça. Nós lemos aqui as declarações feitas pelo apóstolo Paulo, o primeiro mensageiro profeta, e agora vamos ver as declarações feitas pelo último mensageiro profeta, o sétimo anjo, o irmão William Marlon Branham. Vamos lá. Vamos lá. E eu queria dizer algo aqui, irmão. Irmão, é porque é muito assunto, a mensagem é muito rica. Mas estamos vivendo numa nova aliança, irmão. O profeta diz que tem 3 alianças. Nós estamos vivendo na terceira aliança. Mas para você viver nessa terceira aliança, você tem de queimar tudo aquilo das outras eras. Você não pode trazer as outras bagagens, as outras coisas, os rudimentos das outras eras para dentro dessa nova aliança. Nós estamos vivendo numa nova aliança. Mas isso é assunto para um próximo vídeo, tá bom? Muito bem, vamos lá. O nosso tema hoje é a era da cabeça. Vamos começar aqui com uma mensagem. Cristo é o mistério de Deus revelado. Do dia 28 de junho de 1963. Parágrafo 188. Olha o profeta de Deus aqui, ó, 188. Preste bem atenção, irmão. Preste bem atenção e veja aonde nós estamos, onde a esposa de Cristo está posicionada. É por isso que ela consegue ver as coisas. É por isso que os mistérios são sussurrados no seu ouvido. 188 da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Para estar seguro disso, olha o que é que o profeta diz. E para estar seguro disto, de todo o rapto agora. Ei, olha o que é que o profeta diz. Todo o rapto agora. E agora, esse agora, isso foi no tempo do profeta. Aí ele diz assim, ó, Lutero foi uma parte. Wesley foi uma parte. Os profetas foram uma parte. Se eles não são uma parte, bem, na revelação que eles estavam formando o corpo. Olha, o corpo. Isso foi Lutero, no corpo. Pés, dedos e braço. E assim por diante até a cabeça. Tá vendo aí? Tá vendo que cada mensageiro da era vinha formando o corpo até chegar na cabeça? Corpo, pés, dedos, braço e assim por diante até a cabeça, na qual chegamos dentro de alguns minutos. Veja isso, olha o que o profeta diz. Quando a gente chega na cabeça, o que acontece? Veja, isso faz o rapto inteiro. Quer dizer, que quando chega na era da cabeça, o rapto acontece. Mas como o arrebatamento está em 3 etapas, só está faltando uma etapa que é para acontecer. Nós estamos vivendo em 2 etapas do arrebatamento. O arrebatamento não vai acontecer, ele já deu início. Porque quando ele ia dar início? Quando chegasse na era da cabeça. Bem, na revelação que eles estavam formando o corpo, pés, dedos, braços e assim por diante até a cabeça, na qual chegaremos dentro de alguns minutos. Veja, isso faz o rapto inteiro.
é o corpo da palavra, o qual é Cristo. Amém? Tá vendo, irmão? Olha aí, meu querido irmão. Olha aí, pastores da mensagem. Olha aí, pregadores da mensagem. Não é eu, irmão Jailson, porque, meu Deus, é o profeta. Deixa eu ler isso sem explicar, sem dar ênfase. Eu vou apenas ler. E examine. Eu faço um desafio para os pastores da mensagem, para os pregadores, examinar esses parágrafos. E para estar seguro disto, de todo o rapto agora, Lutero foi uma parte, Wesley foi uma parte, os profetas foram uma parte. Se eles não são uma parte, bem, na revelação que eles estavam formando, o corpo, pés, dedos, braço e assim por diante. Então, até a cabeça, na qual chegaremos dentro de alguns minutos. Veja, isso faz o rapto inteiro. É o corpo da palavra, o qual é Cristo. Amém? Olha aí, meu irmão. Olha aí, pastores da mensagem. Olha aí, pregadores da mensagem. Veja onde a esposa de Cristo está posicionada. Vamos ver mais outra declaração do sétimo anjo. Mensagem provando a sua palavra. Nós lemos a mensagem Cristo, o Evangelho revelado de 1963. Agora vamos para 64, 16 de agosto de 1964, provando a sua palavra, parágrafo 211. Olha o que aqui o irmão Brana diz. Olha o que aqui o sétimo anjo diz. Não é que o irmão Jailson diz. É o que o sétimo anjo diz. Ele estava nos pés em Lutero. A era dos pés. Nas coxas em Wesley. A era da coxa. Nos ombros em Pentecostais. Olha as eras. Era dos pés, era das coxas e era dos ombros. Estava vendo o que eu quero, está vendo o que eu quero dizer? Não, o problema, irmão Branda, é que os pastores não conseguem ver o que o senhor quer dizer. Está vendo o que eu quero dizer? Ele é a cabeça. Ele quem? Cristo. Você tem uma parte que une isso. Esta hora que estamos vivendo agora não é a parte dos pés. Isso foi em 64 que está dizendo isso. Olha. Esta hora em que estamos vivendo agora não é a parte dos pés. Não é a parte da coxa. Não é a parte dos ombros. A parte dos ombros é pentecostal. Para aqueles que dizem que a era não acabou, que está em Laodiceia, eles estão nos ombros. Mas a parte do pescoço, está certo? Isso une a cabeça. Essa a parte do corpo. Tá vendo aí, irmão? O que une a cabeça é o pescoço. E o profeta diz que essa é a parte que está evidente agora. Meu Deus. Só Jesus, irmão. Só Deus tem misericórdia daqueles que não conseguem ver isso. E de nós também, irmão. Para que nós continuemos a ver essas coisas. Olha aqui, 211 da mensagem provando a sua palavra. Ele estava nos pés em Lutero, nas coxas em Wesley e nos ombros em Pentecostais. Está vendo o que eu quero dizer? Ele é a cabeça. Você tem uma parte que une isso. Esta hora em que estamos vivendo agora não é a parte dos pés. Não a parte da coxa. Não a parte do ombro, mas a parte do pescoço. Está certo? Isso une a cabeça. É essa a parte do corpo. A era da cabeça. Meu irmão, isso aqui é profundo demais, meu irmão. Isso aqui não é eu que estou inventando. Isso foi o sétimo anjo que falou que nós estamos na parte da cabeça. Essa é a era, essa é a posição que a esposa de Cristo está nesse momento.
Mais outra declaração profeta do sétimo anjo. Mais outra. Nós lemos 63, Cristo é revelado em sua própria... Cristo é o mistério de Deus revelado. Depois fomos para 64, 1964, prova na sua palavra. Agora vamos para 65. Cristo é revelado em sua própria palavra no dia 22 de agosto de 1965. Você veja, irmão, que não é invenção minha. Eu não estou fazendo aqui exegese dos textos da mensagem, não. Eu estou falando o que o sétimo anjo falou. Eu apenas estou transmitindo aquilo que ele falou. Estou repetindo aquilo que ele falou. É por isso que ele chega a dizer, diga o que está nas fitas, porque não sou eu, é ele. Então eu estou repetindo apenas. E estou provando pelas escrituras e pela mensagem que nós estamos na era da cabeça. Isso é com você. Que você crê ou não crê, isso é problema seu. É você que tem que tomar posição. É você que tem de... Sabe, porque Deus trata com o indivíduo. Eu estou aqui, irmão, não é para tirar você da sua igreja. Eu não estou aqui para pegar... Eu estou aqui para te ajudar a abrir tua mente. E graças a Deus que eu tenho ajudado muita gente. Muita gente tem conversado comigo, agradecendo pela ajuda. Porque que você ficar prestando atenção só no homem, você não vai para lugar nenhum. Porque a maioria desses pastores da mensagem estão apostados. Eles entraram na apostasia. E o que é apostasia, irmão Jesus? É desvio. Se desviaram. Peraí, irmão. É porque as pessoas acham que se desviar é apenas você sair da igreja e beber. Não, irmão. Tem pastores e pregadores, irmão, que estão dentro da igreja, com a Bíblia na mão, com a mensagem na mão, mas estão desviados. Por quê? Porque não crê na palavra da sua forma. Cristo é revelado em sua própria palavra. 22 de agosto de 1965, parágrafo 151. Olha o profeta. 151. Quando ele estava aqui na terra, ele era filho à semelhança. Ele era um filho à semelhança. Ponto. Então ele foi morto. Está falando de Cristo. A igreja tomou o seu lugar no martírio. E passou através das eras negra e começou a construir sobre o fundamento que vinha. Então, de onde veio a visão? No topo, na cabeça. De onde veio a visão? No topo, na cabeça. Vê aquela visão de Nabucodonosor? Vê ele descendo no princípio da era gentia, antes que o sangue fosse derramado. Porque aqueles animais, né, aquela visão que Nabucodonosor teve, daquela estátua, e depois aqueles animais que apareceu a Daniel, tudo ali representava a era gentia, que era o começo da era gentia. Ali está falando do tempo do gentio. Porque em Lucas capítulo 21, acho que é verso 24, fala sobre o tempo do gentio. E em Romanos 11, 25, fala sobre a plenitude do gentio. É a mesma coisa, mas em estágio diferente. Um estágio político e outro estágio religioso. No topo, na cabeça, vê? Aquela visão de Nabucodonosor, vê? Ele descendo do princípio da era gentia, antes que o sangue fosse derramado para eles fazer um pacto. Eles eram neófitos. Eles eram neófitos, quer dizer, novo. Eles eram novo para ele. Mas observem, quando isso desceu até embaixo, em um símbolo, V, trouxe isso para baixo. Então isso começou a voltar. Voltando, a igreja veio dos pés. Lutero. Se você for ler para 211, da mensagem provando sua palavra, o profeta diz que os pés foi Lutero. Subindo de Lutero, Wesley, pentecostais. Agora, está no tempo da cabeça. Agora. E esse agora, irmão, não é agora do nosso tempo. Foi no tempo do sétimo anjo. Agora, está no tempo da cabeça. Tempo da cabeça. Aleluia.
Nós estamos posicionados nessa era, irmão. Nessa dispensação. Que o apóstolo Paulo chamou de mistério, da era do mistério. Paulo chamou de plenitude dos tempos. É aonde nós estamos. E isso não está acontecendo. Isso não vai acontecer, isso já aconteceu. Estamos sendo beneficiados por essas coisas, irmão. É isso que precisamos entender. Cristo revela em sua própria palavra. 151. Agora está no tempo da cabeça. Tempo da cabeça. É onde nós estamos, irmão. A era da cabeça é onde a noiva de Cristo, a esposa de Cristo está. Foi onde um daqueles anjos levou João para onde? Para o topo da montanha. Em espírito. Meu Deus. Que coisa tremenda, irmão. Que coisa maravilhosa. Irmão, eu quero ler aqui o último parágrafo. Mensagem à união invisível da noiva de Cristo, do dia 25 de novembro de 1965. Parágrafo 112. Eu vou usar aqui a tradução do Centro da Bíblia. Esse vai ser o último parágrafo para nós encerrar a nossa palestra que nós temos aqui no canal. O nosso tema é a era da cabeça. Esse é o nosso tema. Olha o que o profeta de Deus diz aqui no 112 da mensagem A União Invisível da Noiva de Cristo. Mas lembre-se, quando caiu e o grão começou a amadurecer, você se dá conta que antes que o grão possa amadurecer, tudo naquele talo tem que estar morto. Tudo naquele talo tem que estar morto. Aleluia. Vocês não conseguem ver onde estamos? A vida está no grão. Outra vez, o que é isso? É exatamente como o mesmo grão que caiu na terra. O mesmo Jesus em forma da noiva, de noiva. O mesmo Jesus em forma de noiva. O mesmo poder, a mesma igreja, a mesma coisa, a mesma palavra que foi sugada e passada através destes e saiu daqui e vem a uma cabeça aqui. Olha, a palavra veio durante as eras. Aí ele diz assim, e vem a uma cabeça aqui. E toda a vida que passou por aqui recolheu o seu povo. Tá vendo? Agora está formando uma cabeça para o quê? Para o rapto, o último estágio, irmão. O último degrau. Agora está formando em uma cabeça para o rapto. Falarei sobre isso amanhã à noite ou no próxima noite, se o Senhor permitir. A era da cabeça. Depois dessa dispensação, irmão, o que acontece? A última etapa do rapto, que é a ida. A ida. Porque o rapto está em 3 etapas. Revelação, dispensação e ida. E é onde nós estamos nesse momento. O rapto já começou, já foi produzido. Por quê? Porque aí o profeta diz, agora está se formando em uma cabeça, porque nós estamos na era da cabeça. É nessa era que dá início o rapto. Irmão, sem palavra, como eu sempre falo aqui nos meus vídeos, vocês não fiquem só no que eu falo, certo? Examine. Será que o que o irmão Jesus está falando é verdade? Será que o que ele está dizendo está na mensagem? Examine, irmão. Veja o que eu estou falando, é verdade ou não. Examine as escrituras, vá nas mensagens proféticas. Tá bom? Eu não estou aqui, irmão, para enganar ninguém. Eu estou aqui para te ajudar. Tá bom? Que Deus nos ajude, irmão. Que Deus nos abençoe. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva, compartilhe, dê o like e não se esqueça de apertar o sininho, porque toda vez que eu colocar o vídeo novo, você recebe o aviso que tem vídeo novo aí. Quarta e domingo, nós estamos colocando aqui vídeo no nosso canal, tá bom? Que Deus abençoe e que as bênçãos do anjo do pacto, Senhor Jesus Cristo, seja derramada nos nossos corações. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês, no nome do Senhor Jesus. E se Deus permitir,
quarta-feira, estamos de volta aqui no canal Jailson HMTV. Que Deus abençoe e um forte abraço para todos vocês, no nome do Senhor Jesus.